Está conosco para bater um papo aqui no Aquecimento Band News o Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, para trocar uma ideia conosco, bater um papo com os ouvintes da Band News. E eu cumprimento com muito respeito o presidente do Cuiabá. Presidente Cristiano, boa noite, um grande abraço, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Band News Goiás. Boa noite para todos aí que estão nos ouvindo. Prazer falar com vocês. Perfeito. Presidente, o que aconteceu com o nosso Cuiabá que não conseguiu acesso? Quando começou o Campeonato Brasileiro, todos davam o Cuiabá como, teoricamente, um dos clubes que subiria novamente, voltaria novamente à Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse meio tempo, o que aconteceu? O que não deu certo no nosso Cuiabá, presidente? Se você observar bem, né, as equipes que caíram, Criciúma, Atlético Goianiense, Cuiabá e Atlético Paranaense. Exatamente. No meu palpite, só vai subir o Atlético Paranaense, né? Você fazer a transição de divisão é bem complicado. Você tem jogadores acostumados com a Série A, jogadores que têm história na Série A, e aí você vem jogar uma Série B, que é uma competição muito difícil, né? Em relação, todas são difíceis, mas muda bastante o perfil de atleta, muda bastante a forma dos jogos, né? E os clubes sofrem com essa transição, né? Os clubes que normalmente conseguem fazer o bate e volta são os grandes, são os que tem caixa, né? O Atlético Paranaense, eu coloco assim o retorno deles totalmente ligado à capacidade de investimento que eles tiveram, né? O Atlético foi lá e contratou o Kevin Viveiros por 30 milhões de reais, e essa contratação acabou desequilibrando o campeonato para eles, né? E tanto que fez o gol contra o Goiás na última partida. Então, assim, a gente vem sofrendo algumas, né, esses detalhes pequenos, né, de uma equipe que ficou 4 anos na Série A, voltar para a Série B, ter que se readequar, mudança de elenco. A gente foi mudando o elenco durante o ano todo. Tivemos, né, faltou um pouquinho de sorte na reta final, perdemos jogadores importantes por lesões acidentais, não tivemos lesões musculares durante praticamente o ano inteiro. A gente tínhamos um elenco pequeno com muitos jovens, né? O Cuiabá, acho que o ponto alto do ano do Cuiabá é a quantidade de jogadores que a gente tirou da base e colocou no profissional, jogadores jovens, né? O jogador jovem com mais minutos da Série B desse ano, que é o David, é o titular da nossa equipe, tem 18 anos, é o menino que mais jogou com menos idade, né? Então, acho que, né, assim como essa pergunta que você me fez é a mesma, tem que fazer para o Atlético Goianiense, para o Vila Nova, né? Sim. Para as outras 16 equipes que não conseguiram subir, né? Esse bate e volta não é fácil, você só consegue fazer ele com facilidade assim se você tiver muito dinheiro para gastar, né? E a Série B é uma competição totalmente deficitária. Todos os clubes que estão jogando a Série B vão fechar o ano muito no vermelho, devendo, né, seus atletas, né, devendo, sem honrar compromisso. A gente tem hoje vários clubes da Série A com compromissos atrasados. Você imagina como que está a Série B, né? Então, acho que eu vejo que o futebol brasileiro precisa repensar muita coisa, né? A gente está indo para um caminho que, no meu ponto de vista, para alguns clubes é um precipício. O senhor, inclusive, falou isso ao Estado de São Paulo esses dias, se não me engano, é essa mesma empresa que o senhor concedeu uma entrevista sobre o fair play financeiro. E nessa entrevista o senhor disse que, inclusive, clubes da Série A do Campeonato Brasileiro devem o Cuiabá, e que esse fair play financeiro é fundamental nesse cenário atual. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso e sobre essa entrevista concedida ao Estado de São Paulo que repercutiu muito? Foi um artigo, né, que eu escrevi aqui. É um tema que o Cuiabá, né, a gente levanta há quase 2 anos. Foi na Folha de São Paulo, né, que saiu. A Folha de São Paulo. Falando sobre isso, sobre o investimento que a CBF precisa fazer na CNRD. A gente já tem as regras e as leis necessárias para fazer com que os clubes parem de ficar dando cano um no outro,
Só que essas regras e essas leis, elas precisam andar mais rápido, né? Hoje, um processo que poderia ser tramitado dentro da CNRD em 3 meses, ele leva 2 anos. Tem muitos né? times de Série A devendo o Cuiabá, presidente? Sim, nós temos hoje o que é conhecimento público, né? O Corinthians nos deve 18 milhões de reais, o Santos deve 16 milhões de reais para o Cuiabá, o Atlético Mineiro deve quase 5 milhões para a gente, vai começar a pagar agora no dia 17 de novembro, uma primeira parte. A gente tem o Grêmio devendo, tem outros clubes da Série A que estão nos devendo, que eu não vou citar os nomes aqui, entendeu? Clubes de Série B também, com contas atrasadas com o Cuiabá. Então, assim, isso eu vejo que os clubes vão ter que incorporar esse contas a receber no seu fluxo de caixa, no seu capital de giro, para poder sobreviver. Mas a gente vê a necessidade urgente, que esse foi o tema do artigo, da CBF investir urgentemente dentro da CNRD para que esses processos andem mais rápido, para que esses clubes comecem a ser punidos com o transfer ban, para que eles parem de contratar e parem de obter vantagens, né, dentro de campo, com contratações que não são pagas, né, e que vão levando com a barriga. Né? A gente tem o exemplo do Corinthians aí, que montou um time novo no ano passado, até hoje não pagou ninguém e vai permanecer na Série A mais um ano. Eu estou conversando com Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, que fala ao vivo conosco aqui no Aquecimento Band News. E eu vou abrir aqui, caso queiram, o Ney Ladeira e o Jean Lopes, se quiserem perguntar alguma coisa, podem interferirem, podem pedir a palavra. Agora, eu não sou muito bom de matemática não, presidente, mas pelos números que o senhor falou aí, chega a quase 100 milhões, não. É isso? 41 milhões. 41 milhões de dívidas da Série A com o Cuiabá? Desses 4 clubes dá em torno de 41 milhões. Ainda tem mais alguns que o senhor não citou, né? Sim, eu não vou falar hoje. Perfeito. Bom, já que o assunto é dinheiro, presidente, qual que é a sua visão sobre essa questão da premiação na reta final do campeonato? Estou usando a palavra premiação porque é uma palavra mais bonita do que mala branca nesta reta final do campeonato, presidente. O que o senhor pensa sobre isso? Isso aí acontece há muito tempo no futebol, né? Eu não vejo a mala branca como algo errado, né? É uma motivação a mais para os clubes ganhar, para o elenco ganhar. Não vejo que, né? Não é algo que faz milagre. Eu já voltei para casa com dinheiro, né? Já fui para o estádio com dinheiro e voltei com ele, porque os jogadores, isso aí não faz um milagre dentro do elenco, né? É uma motivação a mais, ali é uma premiação a mais. Eu acho que o que motiva realmente o jogador tá disputando uma competição importante como a Série B, né? Você está sendo visto, né, hoje para o mundo inteiro. Você está vestindo uma camisa como a do Cuiabá, você jogar no estádio como a Arena Pantanal, né? A gente acha que tem motivações muito maiores do que uma... Isso aí, na minha visão, é só um algo a mais ali. Numa reta final de campeonato como a gente está vivendo hoje, com equilíbrio, né, com 7 equipes aí concorrendo por 4 vagas, 7, 8 equipes, isso aí vai acontecer com certeza, né? Não há dúvidas disso. Já vem acontecendo há várias rodadas dentro da Série B e isso aí não vai parar nunca. Inclusive com Cuiabá, presidente? Não entendi. O Cuiabá certamente foi assediado também, Não, eu não vejo como assédio, né? Acho que essa palavra assédio é totalmente fora do contexto. Tá. Eu acho que como se fala, é uma motivação para que os jogadores... Normalmente as equipes, nesses casos assim, tratam direto de jogador para jogador, né? A gente tem que parar de ficar com hipocrisia, né? Eu acho que o Goiás com certeza também já motivou alguém a ganhar algum jogo, isso aí não é algo que nunca aconteceu. E acontece e eu acho perfeitamente normal. Perfeito. Nisso eu concordo plenamente com o senhor também. Faça uma análise para a gente dessa Série B atual do Campeonato Brasileiro, presidente, por favor. Que análise você pode fazer dos clubes, dos que eram favoritos? Certamente Cuiabá era um deles. E do que aconteceu até agora. Que análise técnica o senhor pode fazer dessa Série B, presidente? Nós subimos para a Série A em 2020, né, 5 anos atrás. Se você fazer uma comparação da Série B de 2025 com a Série B de 2020, a diferença técnica, né, nível de atleta, qualidade de atleta, a diferença de trabalhos táticos, né, de treinadores é brutal, né? A gente encarou uma competição muito mais difícil do que a gente encarou lá atrás. Hoje a Série B conta com treinadores que quase
todos já estiveram na Série A, já trabalharam na Série A. Nós temos muitos jogadores jogando a Série B que já estiveram na Série A, né? Essa invasão de estrangeiros que o Brasil que está acontecendo no Brasil, tanto de treinadores como de jogadores, fez com que vários desses que estavam na Série A viessem para a Série B. Então a gente tem um aumento do nível técnico, tático da competição, né? Uma competição hoje num nível excelente. A Série B é a competição do mundo que mais negocia e vende jogadores, né? Então você vê que é uma competição muito boa. Eu vejo que algumas equipes, né, que já o Coritiba já vinha com planejamento desde o ano passado, um investimento muito grande, né, não se paga, né, eu acho um absurdo um clube de Série B pagar 300, 250, 200 mil reais para um jogador. Eu imagino que a folha do Coritiba hoje seja algo, a folha dos jogadores que o Coritiba usa seja algo em torno de 5 milhões de reais. Fora os jogadores que eles devem estar pagando, que não estão jogando lá no Curitiba, algumas rescisões e contas antigas. Então, assim, é uma conta que não fecha, né? Alguns clubes estão gastando, vão gastar 100 milhões de reais no ano para jogar uma Série A e provavelmente chegar lá dentro da Série A e ter uma dificuldade tremenda para permanecer e voltar para a Série B numa situação de calamidade financeira. Né, eu vejo o Atlético Paranaense, que não vou falar dos favoritos para mim, que eu acho que é um clube sólido, é um clube que é o espelho do Cuiabá. Né, o Cuiabá, eu vejo como o melhor projeto de futebol do Brasil, disparado, né, à frente de Flamengo, à frente de Palmeiras, o Atlético Paranaense. Né, é um clube que deve voltar pela sua estrutura, pela sua capacidade de investimento, né, que foi lá no mercado e investiu, porque existe um caixa dentro do Atlético que vem da sua estrutura, da sua categoria de base. Né, equipes, o Goiás também fez investimentos altos, né, tá brigando por uma vaga. O Remo, um investimento altíssimo, que o dinheiro só Deus sabe de onde está vindo. Né? Então, assim, o Criciúma, um trabalho muito organizado, está disputando a vaga. O Novo Horizontino, que já faz 2 anos que bate na trave, então é um clube que já vem se preparando há um bom tempo. Né? A gente encarou uma competição difícil, né? De um nível bom. Né? O Cuiabá, a gente sofreu muito por não ter a capacidade de investimento dessas equipes, né? Por trabalhar com uma realidade um pouco mais baixa, mas a gente continua, né, mantendo o nosso projeto de longo prazo muito forte, né, com a formação de atletas, né, investimento pesado em infraestrutura. Hoje o Cuiabá tem um centro de treinamento que eu te garanto que é disparado o melhor do Centro-Oeste, né, é um dos melhores do Brasil. Né, nós temos uma categoria de base muito forte, né? Então, assim, manter o pé no chão. Eu acho que não tem sentido você ir para a Série A para passear, fazer como o Sport fez, que participou da competição. Né? A gente quer voltar para a Série A para ficar mais 4 anos, como a gente ficou no mínimo. Perfeito, presidente. Presidente, muito obrigado por falar conosco aqui na Rádio Band News. Eu quero continuar um pouquinho mais com o senhor, contar com a sua paciência aqui para falar aos nossos ouvintes. Importante essa entrevista. Nós temos o Ney Ladeira, nosso comentarista, e o Jean Lopes, é outro analista. Eu faculto a palavra a vocês dois para cumprimentarem o presidente Cristiano Dresch do Cuiabá, meus amigos. Boa noite, presidente. Boa noite, presidente Cristiano. Ney Ladeira que está falando. A gente ouve muito, né? Isso aí já é minha visão do que poderá acontecer no futuro para alguns clubes do futebol brasileiro. E o presidente Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, ele tem dito isso com muita clareza. Se não houver uma mudança, se não houver uma parceria por parte da CBF, dos organizadores do Campeonato Brasileiro, a tendência, e como o senhor mesmo disse, né, citou até o caso do Sport, as equipes vão brigar na Série A, gastando dinheiro, e chegar na Série A é aquele chamado bate e volta, porque não vai ter estrutura financeira para se manter. Porque hoje, no Brasil, o futebol ficou muito caro. Olha, de vez em quando a gente fica pensando assim, como é que um presidente, como é do Cuiabá, como é do Atlético Goianiense, né, o presidente do Criciúma, dessas equipes menores, não vou citar também nem o Curitiba e nem o Atlético Paranaense. O que o senhor pode falar para nós em relação ao futuro? E como disse o próprio Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, se não houver uma mudança radical na ajuda às equipes da Série B, essas equipes ou elas vão bater
Vai lá na Série A, bate e volta, fica batendo, fica gastando e se endividando, presidente. Eu não vejo. Se você for aprofundar, né, o dinheiro que a Série B recebeu em 2025, ele é em torno aí de 50% a mais do que os clubes que disputaram a Série B receberam em 2024. O que está acontecendo é que os salários dispararam, né? A gente teve uma injeção de dinheiro muito grande nos últimos 3 anos, vindo dos investidores que compraram o direito de transmissão, né, de alguns clubes, né, da LFU, onde está o Goiás, o Cuiabá, o Vila Nova, o Atlético Goianiense. Muitos clubes, acho que praticamente todos, poucos, né, investiram em infraestrutura. Eu sei que o Vila Nova investiu em infraestrutura, o Hugo fez, né, o Hugo junto com o pessoal fizeram um novo centro de treinamento, né, uma nova estrutura para o Vila. Isso aí foi um dinheiro que veio da LFU, foi muito importante. O Cuiabá também construiu o seu centro de treinamento com esse dinheiro. E muitos clubes pegaram esse dinheiro e começaram a despejar no mercado, pagando salários altíssimos. E a gente teve uma inflação dos salários devido a isso, devido ao dinheiro que hoje existe das casas de aposta que está sendo injetado dentro do futebol. Eu até tive uma conversa nessa semana com o próprio Adson, né, falando que os clubes brasileiros hoje viraram escravos, né? Eles são escravos de jogador, escravo de empresário, escravo de casa de aposta, porque as casas de aposta elas lucram milhões de reais por mês, pagam uma merreca de patrocínio para os clubes, né? Elas tiram dinheiro de pessoas, né, que ganham um salário mínimo, que eu conheço, eu tenho funcionário dentro do meu CT que ganha R$2.000 por mês e passa horas do dia apostando em tigrinho, em bet, né? E a gente também hoje vive uma escravidão dos agiotas, né, que estão ao redor do futebol, né? Hoje, se você for aprofundar, né, o que são as ligas, né? As ligas são investidores financiados por bancos, né, que estão pondo dinheiro no futebol e estão comprando os direitos de transmissão dos clubes, cobrando juros, né? Em alguns casos, praticamente vários clubes hoje fazem antecipação de direito de transmissão. Então, os clubes eles estão caminhando para um cenário terrível, né? Não acho que seja, por exemplo, a CBF a responsável por ter que chegar e dar dinheiro para os clubes para poder salvar. Eu acho que os clubes têm que, o mais rápido possível, baixar o valor dos salários, né? Entrar dentro de uma realidade. A gente tem hoje a Série A, que é uma competição que consegue pagar 300, 400, 500, 600 mil reais para um jogador, porque a Série A, a cota mínima hoje da Série A gira em torno aí de 70 milhões só com a televisão, fora a placa, fora o patrocínio, fora tudo que a Série A traz, muito mais que a Série B. Então, assim, um clube de Série A consegue pagar um salário desse, de 400, 300, 500 mil, 700 mil, falando de clubes pequenos, não estou falando de clubes grandes da Série A. E clube da Série B pagando 400, 300, comprando jogador, né? Então, assim, eu acho que esses clubes que hoje estão brigando para subir, que estão gastando muito dinheiro, esse dinheiro que eles estão gastando vieram de venda de direito de transmissão, vieram de investidores, no caso do Curitiba, que hoje o Curitiba tem uma gama de investidores que estão pondo muito dinheiro dentro do clube, o clube do Remo, que, como eu falei, só Deus sabe de onde está vindo o dinheiro, né? Então, assim, mas é uma coisa que não tem futuro, vamos dizer, né? O Cuiabá é um clube que tem dono, né? Eu sou proprietário do clube junto com a minha família, né? Então, assim, a gente não pode fazer um compromisso que daqui 3 anos vai levar o clube para uma falência, né? E a maioria dos clubes hoje fazem compromissos a qualquer custo, de qualquer forma, que vão levar esses clubes para o vermelho. Então, acho que assim, a gente precisa, o mais rápido possível, conscientizar os clubes de que não dá para pagar. Esses salários estão sendo pagos hoje dentro de uma competição como a Série B. A gente precisa reduzir, porque senão os clubes vão quebrar, né? Hoje, a Série B vive praticamente um colapso financeiro, né? Os clubes que não estão com salário atrasado é porque está vindo dinheiro de alguma outra fonte que não faz parte das fontes normais do futebol, né? Então, assim, os outros estão todos com salários atrasados. Tem clubes na Série B com 6 meses de salário atrasado, né? Então, assim, não vejo que precisa vir alguém para nos socorrer. Eu acho que resolver esse problema precisa sair de dentro dos clubes para fora, porque, como eu disse, o clube de futebol brasileiro hoje, de Série B, de Série C, de Série D, virou escravo de todas essas pessoas que estão ao redor dos clubes. Perfeito. Se o Jean quiser também perguntar alguma coisa, fique à vontade, Jean. Quero sim. O presidente Cristiano, muito boa noite. Obrigado por nos conceder essa entrevista. Meu nome é Jean Lopes.
Presidente, a CBF, na figura do seu novo presidente, fez uma série de mudanças no calendário de 2026, né, em diante. E uma das mudanças foi, apesar que não foi nem mudanças tão drásticas assim, mas houve algumas mudanças na Copa Verde. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor ficou satisfeito com as mudanças do calendário como um todo, da Copa Verde, se o Cuiabá tem interesse em disputar essa competição e fazer assim uma avaliação sobre essas mudanças, né? Por exemplo, encurtou o estadual, o Campeonato Brasileiro da Série A já começa em janeiro, ou seja, fazendo uma concorrência terrível em termos de interesse com os próprios estaduais. Colocou um jogo só para ser a final da Copa do Brasil, que eu acho um absurdo total, imitando mais uma vez o futebol europeu. Eu gostaria que o senhor fizesse uma explanação de sua satisfação ou não insatisfação em relação a essas mudanças, presidente. Então, eu acho que ninguém imaginava, né, que em tão pouco tempo de gestão a CBF fosse, ideia do Samir, fazer tantas mudanças, né? Foi algo que surpreendeu a todos, né? Eu acho que um dos objetivos principais da formação da Liga de Clubes era fazer o Campeonato Brasileiro começar no início do ano, né? Não em janeiro, mas em fevereiro. Eu acho que vai começar em janeiro por causa da Copa do Mundo, né? Mas acho que normalmente deve começar em fevereiro. Então, um dos grandes objetivos da Liga era esse, fazer o Campeonato Brasileiro durar toda a temporada, né? De fevereiro a dezembro, né? Então, isso aí foi algo que, na minha visão, foi muito bem feito, né? Os estaduais, a gente tem dentro do Brasil hoje somente um estadual financeiramente viável, né? Que é o Campeonato Paulista, né? Aqui no meu estado, por exemplo, eu recebo da televisão R$25 mil, né? Até eu dei uma risada aqui, porque é engraçado, para jogar o Campeonato Mato Grossense, né? Então, assim, a gente tem vários casos de outros estaduais também que não pagam nada. Então, assim, as próprias televisões já vinham vendo o estadual com maus olhos, né? A Globo, por exemplo, ela o grande meio de comunicação do Brasil, ela já vinha tentando aí diminuir os estaduais, né? Eu acho que o que a CBF fez, ela diminuiu bastante as datas do estadual, mas ainda permaneceu, deixou ele vivo, né? Eu acho que isso é importante, porque os estaduais formam muitos jogadores, as equipes pequenas conseguem revelar muitos jogadores para as equipes maiores, né? E então é importante para isso, para que a gente consiga manter esse pessoal empregado, né? O que eu acho que a CBF fez de muito bom foi ampliar as vagas da Série D, né? Hoje aqui dentro do Mato Grosso, se não me engano, são 5 vagas para a Série D, são 4 ou 5 vagas da Copa do Brasil. Então o Campeonato Estadual da Primeira Divisão aqui tem 10 clubes, metade deles já estão contemplados com competições nacionais, né? Mais da metade, porque o Cuiabá tem uma vaga na Série B. Então, eles teve a criação das Copas Regionais, né? A gente não tem notícia ainda se a Copa Verde vai ter algum incremento financeiro. É uma competição deficitária. Nós, se formos disputar, acredito que sim, vamos usar nossa equipe júnior, né? Nosso sub-20, que é uma equipe praticamente... Hoje o Cuiabá considera que o nosso sub-20, sub-18, vamos dizer assim, é a nossa equipe B, né? A nossa última categoria de base é o sub-17, né? Então, assim, a gente deve utilizar essa equipe. Em relação às mudanças da Copa do Brasil, acho que foi devido a isso, né? Eu acho que a gente já tem na Europa, por exemplo, competições como a Copa do Brasil com final única, né? Então são mudanças. Eu acho que teve uma modernização muito grande no calendário. Eu acho que a CBF ela surpreendeu a todos. Eu acho que hoje a gente tem dentro da CBF um nível de profissionalismo que nunca existiu no futebol brasileiro. Existem profissionais lá dentro capazes de fazer as mudanças que são necessárias, né? E foi feita agora uma mudança muito drástica. Você ter um campeonato brasileiro durando 10 meses, ele vale muito mais do que se ele durar 7, 8 meses, né? Então eu acho que o que a CBF fez foi na minha visão, eles tiveram um grande êxito em tudo que foi feito. Ô, presidente, só voltando aqui e terminando o nosso bate-papo, o senhor, há alguns minutos atrás, o senhor falou que o dinheiro do Remo, só Deus sabia de onde vinha. O senhor tem essa informação? O senhor é a favor, contra o investimento público no futebol, que parece ser o caso do Remo? Isso por causa da declaração que o senhor acabou de falar aqui? Então, eu não posso falar nada, porque, como eu disse, só Deus sabe, né? É difícil. Muito bem. Agora, só para fechar definitivamente, sabe que comentário que chegou aqui em Goiás hoje, presidente?
que o Cuiabá não teria nem se concentrado para o jogo de hoje. O que aconteceu? Isso, o senhor acha que pode ter reflexo no resultado de hoje? Isso é por causa da campanha? É porque o Cuiabá já jogou a toalha, por isso não se concentrou? O que o senhor tem a dizer a respeito? Eu acho que a opção por não concentrar foi uma opção financeira, né? Não teve nada de jogar a toalha, até porque é um grande jogo, né? O jogador de futebol, né? Eles sabem que estão sendo vistos, né? Hoje a gente tem observadores de fora do Brasil aqui dentro do estádio aqui, vendo os jogadores do Cuiabá e do Goiás, né? Então acho que por não concentrar, eu acho que não diminui em nada a forma que os jogadores vão entrar em campo. Eu acho que eu acho que essa pressão que está sendo feita aí é muito mais para o Goiás do que para o Cuiabá, né? Eu acho que a gente realmente não temos mais pretensões dentro da competição. Existe uma responsabilidade financeira aqui muito grande, né? E existe também uma responsabilidade dos atletas, né? Acho que antes da gente fazer isso, nós conversamos com ele e deixamos bem claro aí que, como eu disse, o jogador não tem obrigação de ganhar jogo, mas tem obrigação de entrar igual homem dentro do campo, né? E aqui não vai ter corpo mole, não. E vai ganhar quem tiver melhor preparado, quem fizer um jogo melhor. Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, que gentilmente concedeu essa entrevista ao vivo para a Band News Goiás. Muito obrigado, presidente Cristiano. Sucesso na sua carreira como desportista, como presidente, e a gente volta a se encontrar, a gente volta a se falar aí pelos caminhos do futebol, meu querido presidente. Eu que agradeço, eu ouço vocês, o jornalismo de Goiás, de Goiânia, é muito bom, é muito, como é que eu falo? Não é um lugar fácil de trabalhar, trabalhar que eu digo assim, os clubes, né? Porque tem uma imprensa muito boa que participa, né? Que, se Deus, eu espero que nos próximos anos a imprensa aqui de Mato Grosso evolua também. Parabéns pelo trabalho de vocês, né? E à disposição sempre aí. Um abraço.